Bom, gente, boa tarde. Eu sou o William, eu sou aquele policial militar de Minas Gerais que não vota em Bolsonaro. Então, eu resolvi fazer esse vídeo sem nenhuma pretensão de ser youtuber ou nada parecido. É só um vídeo para demonstrar como são as argumentações das pessoas que dizem que vão votar em Bolsonaro. São o tipo de argumentação dele mesmo. Ele não consegue iniciar um assunto, falar sobre esse assunto, desenvolver e ter uma conclusão. Os comentários dos apoiadores do Bolsonaro ao meu vídeo são todos muito parecidos. Ou eu sou gay, ou eu sou comunista, ou eu sou esquerdista, ou eu sou corrupto. Todos tentaram me desqualificar enquanto pessoa. E nenhum deles tentou desqualificar ou problematizar o que eu falei. Então, fica aquele retrato de um debate político que virou torcida de futebol. Sabe? O que importa é ganhar, independente de como a gente ganhe. E eu, sinceramente, não consigo entender. Ser esquerdista é uma figura histórica muito relevante e tal. Se eu fosse gay, eu teria orgulho de ser gay, teria nascido assim, então não teria vergonha ou esconderia isso de alguém. Sobre ser comunista, é uma coisa triste para quem estuda história. Porque, embora aqueles países, a União Soviética, a Coreia do Norte, a Venezuela, Cuba, nenhum deles é comunista. Se você analisar e ler lá o Manifesto do Partido Comunista, você vai perceber que o comunismo é o modelo socioeconômico da propriedade coletiva dos bens de produção. Nenhum desses países teve propriedade coletiva de bens de produção. Esses países foram ditaduras de economia planificada, não capitalistas. Então, por favor, gente, estuda a história. Eu depois fui pesquisar algumas coisas sobre o Bolsonaro, como as pessoas falaram assim: nossa, você não pesquisou nada, você não sabe nada sobre o Bolsonaro. Então eu fiz até uma colinha aqui, ó. A época da votação para aprovação do Plano Real, Bolsonaro foi contra. Quando votou-se a lei do fim do nepotismo no funcionalismo público, no setor público, Bolsonaro foi contra. Quando se votou pelo fim da aposentadoria especial para deputados e senadores, Bolsonaro foi contra. Quando se votou a implantação do Fundo de Combate à Pobreza, Bolsonaro foi contra. Quando se votou para aumentar os salários de deputados e senadores, em todas as ocasiões, Bolsonaro foi a favor. Então, que político diferente que é esse que é o Bolsonaro? Que político inovador, que político idealista que é o Bolsonaro? Ele é simplesmente um político tradicional. Ele levou toda a família dele para a política. Ele, em todas as ocasiões que foi benéfico para ele, em alguma circunstância dentro da Câmara, ele priorizou o que foi benéfico para ele, em detrimento do coletivo ou da população. Ele adora falar mal do Lula, mas em 60% das ocasiões, ou mais de 60%, ele votou por aprovar projetos do governo Lula. E pasmem, em quase todos os projetos agora sancionados pelo Temer, que são lesivos à população, reforma trabalhista, esse teto de gastos de 20 anos, onde o teto de gastos ele só vai ser executado para saúde, segurança, educação. Ele não vai ter teto para pagar juros de dívida, essas coisas. Então, o teto só prejudica a população. Bolsonaro foi a favor. Na terceirização, Bolsonaro se absteve, porque, segundo ele, se votasse a favor, falariam mal. Se votassem contra, falariam mal. Então, que político que é esse? Que inovação que é essa? E eu também gostaria de falar aos fãs do Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele tem fãs, tem torcedores organizados. Vocês não precisam concordar com tudo que o Bolsonaro fala. Vocês podem falar: não, eu quero votar no Bolsonaro por esse motivo, embora eu não concorde com ele nesse aspecto. Sabe? Se torna uma coisa insana você falar: nossa, ele é o meu salvador, ele é o Deus, como muita gente falou nos comentários do vídeo.
Ele é a única opção viável. De onde vocês tiraram isso, gente? Isso não existe. Você não concorda com todas as coisas que uma pessoa fala. Isso denota cegueira, idiotice e ignorância sobre o assunto. Eu anotei aqui no papel sobre as outras coisas que as pessoas tentaram me desqualificar. Ah, que você é gay. Ah, esse óculos seu não nega. Esse óculos aqui, ele tem uma película que filtra a luz azul do sol e dos componentes eletrônicos do computador, do celular. Isso impede o envelhecimento da córnea. Eu recomendo a todo mundo fazer, mesmo quem não usa óculos de grau, como eu, não uso óculos de grau. Eu só uso esse óculos como proteção à minha córnea e, por consequência, à minha saúde. E eu gostaria de falar uma coisa também para as pessoas que não vão votar em Bolsonaro. Vocês tentarem desqualificar o cara com Bozo, com apelidos, isso também não vai levar a lugar nenhum. Vamos enriquecer esse debate dos dois lados. Vamos criar um debate político que seja favorável para todas as pessoas. Todo mundo está no mesmo barco, todo mundo mora no Brasil. Se der errado, dará errado para todo mundo. Se der certo, dará certo para todo mundo. Então, vamos dar as mãos, todo mundo, vamos criar um diálogo, não vamos ficar lá torcendo de um lado a favor e torcendo contra de outro, ou o contrário também. Muitas pessoas ficaram falando, em quem você vai votar então, sabichão? Pois bem, eu não vou contar em quem eu vou votar para presidente, mas não será o Bolsonaro e não será o Lula. Até porque o Lula nem é candidato mais, né? Não poderá ser, mas não seria no Lula que eu votaria para presidente. Mas como eu sei que tem uma possibilidade do Bolsonaro ganhar, eu votarei só em mulheres para todos os cargos: governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Só mulheres progressistas que carreguem a causa da luta social e combate à pobreza e luta pelas igualdades sociais. E é isso. Gente, vamos melhorar esse debate. Seguidores do Bolsonaro, vamos estudar, vamos ler. E eu até fiz um desafio a alguns amigos meus do serviço. Falei, se vocês acharem um texto ou um vídeo do Bolsonaro onde ele recebe uma pergunta ou ele fala sobre um tema, ele desenvolve esse tema, ele aponta prós e contras desse tema e ele conclui sobre esse tema, eu votaria nele. Mas nem isso ele tem, ele não tem articulação argumentativa, intelectual sobre nada. Nunca vi, me mostrem, por favor, me mostrem, eu gostaria de ver. Então é isso, gente, vamos melhorar esse debate, vamos favorecer as ideias, vamos construir um país, mas um país onde todas as pessoas que queiram morar dentro de uma casa, em uma relação baseada no amor, no consentimento prévio e no respeito, em que essas pessoas possam chamar esse lar de família. Não queira falar que só a sua família que é boa e a família dos outros não é boa, não. Isso não está gerando benefício para ninguém, isso não está agregando valores à nossa sociedade. Eu acho que qualquer união entre pessoas que morem no mesmo ambiente e que seja baseada no respeito, no amor, na igualdade, ela tem o direito de ser chamada de família. Eles têm o direito de autodenominação, de autogestão, entendeu? Então, eu poderia falar aqui, fazer um vídeo de horas, falando sobre todos os assuntos, sobre política, sobre ditadura, sobre comunismo, sobre todas essas coisas, mas essas figuras filosóficas ou acadêmicas como esquerda, comunismo, identidade, elas são hipóteses que permeiam a nossa sociedade e permeiam a nossa vida estudantil, assim digamos. Então, não tentem desqualificar a pessoa, fale com o argumento da pessoa, entendeu? Acho que é a melhor coisa que eu poderia falar. Eu, por exemplo, quando falo do Bolsonaro, eu falo das coisas que ele faz e fala.
Por exemplo, tem vários vídeos, até o mais famoso é ele no programa da Luciana Gimenez, falando que por a mulher engravidar, ela teria que ganhar menos e que ele não pagaria com o mesmo salário de um homem. Então onde que é a dúvida quando ele fala isso? Tem um vídeo ele abraçando um senhor, parece ser um vídeo alegre, um senhor preto, aí ele abraça o senhor e logo quando a câmera sai dele, mostra ele limpando as mãos. Sabe, aquele ato falho, você finge uma coisa, mas lá o seu instinto está dizendo outra. Então, argumentem com o que eu falo e com o que eu falei, e argumentem com o que o Bolsonaro fez. Vocês sabiam que o Bolsonaro ele fez um projeto para que agentes do IBAMA não pudessem portar armas? Olha que estranho, ele quer facilitar o porte de arma para a população, mas agentes do IBAMA, que trabalham com fiscalização ambiental, ele quis dar um jeitinho de que esses agentes não usassem armas. Então vamos lá, olhem as coisas que ele já fez. Ele foi contra o Plano Real, ele foi contra o fim do nepotismo no serviço público, ele foi contra o fim da aposentadoria especial para os políticos, ele foi contra a implantação do Fundo de Combate à Pobreza, e ele foi sempre a favor de aumentar o próprio salário. Então qual que é a diferença dele para um outro político tradicional? Ele pôs a família dele toda na política, como todos os outros políticos, como Sarney, como Antônio Carlos Magalhães, como toda essa patotinha que está lá no Congresso, dominando a vida da gente, sem fazer nada, há 20, 30, 40, 50 anos. Então vamos lá, vamos debater sobre isso, mas vamos debater as ideias e não as pessoas, entendeu? É isso, muito obrigado, valeu!